Fala agora a deputada Sâmia Bonfim. Vamos ouvir um pouquinho. Foram executados e foram torturados na ditadura militar. E, inclusive, a ditadura colocava rato nas vaginas das mulheres que se organizavam contra um modelo tão brutal que fechou esse parlamento, inclusive. Tem uma pessoa que está sentada aí, na mesa dessa CPI, que defende um regime que fechou o Congresso Nacional. Se a gente estivesse na ditadura, que o senhor tanto elogia, senhor Ricardo Salles, não poderia haver um debate democrático como esse no parlamento. É um absurdo. Eu estou no meu tempo de fala, o senhor respeite. O senhor é um golpista. O senhor não deveria utilizar o seu tempo de fala para elogiar os horrores da ditadura militar. O senhor fez o convite à convocação do general Dias em tese. O senhor é tão covarde que, na sua justificativa, o senhor disse que era para falar sobre supostos relatórios da ABIN sobre o MST. Primeiro que o senhor não leu a lei da ABIN, porque não é responsabilidade da ABIN, não é responsabilidade da ABIN monitorar movimentos sociais. O senhor deveria ler a lei que diz respeito a qual é o papel da ABIN. Não vai haver nenhum relatório, mas pior do que isso, o senhor é tão covarde que utilizou isso como justificativa, mas na verdade está colocando aqui um general para tentar endossar a linha de vocês sobre o que significou os horrores da ditadura militar contra o país. O senhor é um parlamentar. O senhor não deveria aplaudir os horrores da ditadura contra a população brasileira. E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala. O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando, e é por isso que faz elogio à ditadura, e o problema é do senhor. E a minha questão de ordem é porque é papel do presidente dessa CPI repreender os deputados que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Senhor presidente, o senhor está do lado dos golpistas quando não repreende uma fala como essa. O senhor fala grosso com mulheres, mas fala fino com golpistas como o senhor Ricardo Salles, que está aqui numa CPI como essa, reivindicando aquilo que significou horror para mulheres, para jovens, para trabalhadores desse país e para a nossa democracia e também para crianças. É disso que se trata. O senhor deveria repreendê-lo e não interromper fala de parlamentar. Obrigado, deputada. Essa matéria não é questão de ordem. Sâmia Bonfim estava ali fazendo as ponderações necessárias sobre a questão da ditadura militar, ponderando que o deputado Ricardo Salles colocou ali a convocação do G. Dias para que ele falasse sobre as questões da ABIN no MST, enquanto não era nada disso. Aí ela faz um ataque bastante duro a ele, dizendo que ele é um golpista, que ele defende a ditadura militar e segue um tremendo bate-boca em que não se usa o espaço. Eu queria frisar isso, gente. A gente está ali com o general Gonçalves Dias, um dos personagens mais importantes desta história, da história dos atos golpistas, dos atos criminosos de 8 de janeiro, um dos episódios mais graves que aconteceram no Brasil e um dos personagens mais importantes para a gente entender o que aconteceu, por que o Palácio do Planalto foi invadido, por que se permitiu que entrasse aquele tanto de gente, que se quebrasse, a gente assiste ali a quebradeira toda. E o general Gonçalves Dias é fundamental para a gente entender isso. Por que o Exército não foi mobilizado na hora certa? Por que as decisões não foram tomadas? Por que se ignorou os alertas da ABIN? E o deputado Ricardo Salles está falando na ditadura militar, fazendo apologia da ditadura militar e perdendo a oportunidade de questionar o general Gonçalves Dias sobre os atos golpistas. Então, assim, está totalmente desvirtuado o objetivo desta CPI e é importante a gente mostrar tudo isso que está aí, porque isso aí é um retrato do Brasil. Vamos ouvir mais um pouquinho. Defender esses princípios e fundamentos constitucionais que houve 64. Portanto, obviamente houve abusos, e esses não há o que se defender. Mas, não há dúvida que no pesos e medidas, na balança, 64 foi muito necessário. Porque os países que não seguiram esse caminho, Cuba, Venezuela e etc., estão muito, mas muito piores do que o Brasil. Portanto, se me permite uma sugestão, não hesite em defender 64. Faça as ressalvas que tiver que fazer, mas defenda. Porque foi a sua turma, os militares de 64, não os de hoje, que souberam defender os valores importantes que estavam em xeque naquele momento. Em segundo lugar, olha a turma que interrompe aqui. Olha a turma que interrompe. Vamos lá.
Por que eu fiz a colocação, também respondendo ao colega Paulão? Bem, o deputado Ricardo Salles falou ali, teve uma fala muito distorcida, em que ele cita os regimes comunistas ali, Cuba, e cita alguns outros países. Regimes são ditaduras questionáveis, deploráveis, mas aí ele faz um elogio ao golpe de 1964, dizendo que isso evitou que isso acontecesse no Brasil. Gente, são ditaduras de direita ou ditaduras de esquerda. Ditaduras são a morte da democracia. Acho que isso precisa ficar muito claro quando a gente escuta declarações como essa.